Olá, eu sou o professor Cleiton, estou aqui para mais uma aula do programa Tempo de Estudar do 8º ano. Na aula de hoje a gente vai ver como comparar os números e como ordenar eles. Mas antes, vamos dar uma olhada na atividade que eu deixei na última aula. Vamos lá! Agora é com você. Arredonde os números abaixo para duas casas decimais. Nós temos o número 7,9563 e o número 145,824. A gente precisa lembrar que para arredondar para duas casas decimais, eu vou precisar eliminar a terceira casa. No primeiro número, vamos eliminar o algarismo 6. Então, arredondamos para cima. Assim, o número se torna 7,96. Já para o 145,824, a gente vai eliminar o algarismo 4. E como esse algarismo é menor do que 5, a gente arredonda ele para baixo. Temos o resultado 145,82. Bom, agora no próximo exercício, a gente vai aproximar uma raiz não exata. Vamos lá. Encontre uma aproximação por inteiros do número raiz quadrada de 30. A gente começa observando as raízes exatas. A raiz quadrada do número 1, do número 4, do número 9 e assim por diante. Em seguida, a gente pode perceber que a raiz quadrada de 30 está entre os números raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 36. Ou seja, ela está entre 5 e 6, respectivamente. Então, é um número maior que 5 e menor que 6. Bom, agora que a gente terminou essa atividade, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre comparação. Então, para começar, vamos relembrar os sinais de comparação? Para comparar dois números inteiros, utilizamos os seguintes sinais. O sinal de maior que, o sinal de menor que, ou o sinal de igual. Agora vamos ver uns exemplos de como a gente usa esses sinais. Relembrando alguns exemplos. A gente sabe que o número 3 é menor que o número 7. Para comparar o número 52 e o número 49, a gente usa o sinal de maior que, ou seja, 52 é maior que 49. E agora com os números negativos? Precisamos lembrar que os números negativos com maior valor absoluto são os menores. Mas antes, vamos rever o que é valor absoluto. Valor absoluto de um número positivo é ele mesmo. Então, o valor absoluto do número 3 é o 3. E o valor absoluto do 49 é o próprio 49. Porém, o valor absoluto dos números negativos é sempre o seu oposto. Então, a gente tem que o valor absoluto de menos 2 é 2. E o valor absoluto do 7 negativo é o 7 positivo. Bom, agora que a gente relembrou o que é valor absoluto, vamos voltar para os nossos exemplos. Menos 2 e menos 7. Bom, o menos 7 é o número que tem o maior valor absoluto. Então, ele é o menor. Dessa forma, menos 2 é maior que menos 7. Agora, para comparar o menos 5 e o menos 4, eu vou observar que o menos 5 tem o maior valor absoluto. Então, o menos 5 é menor que o menos 4. Bom, para comparar os números negativos, a gente também pode olhar a posição deles na reta numérica. Vamos ver? Também podemos pensar na reta numérica. Para comparar o menos 2 e o menos 7, podemos observar que o menos 2 está mais à direita. E na reta numérica, quanto mais à direita, maior é o número. Assim como o menos 4. Ele está à direita do menos 5. Agora vamos ver como é que a gente compara dois números na forma decimal, ou seja, dois números com vírgula. Vamos lá. Para comparar números na forma decimal, olhamos para cada uma das suas ordens e casas decimais. Como exemplo, vamos comparar o número 2,34 com o número 2,37. Iniciamos olhando para a parte inteira. E nesse caso, a parte inteira é igual. Assim, nós precisamos agora olhar para a casa dos décimos. Mais uma vez, esses números têm a mesma casa dos décimos. Então, só nos resta olhar para a casa dos centésimos. Nesse caso, a casa dos centésimos é o que vai definir.
como o algarismo 4 é menor que o algarismo 7, nós temos que o número 2,34 é menor que o número 2,37. Ok, então nós vimos um exemplo com números decimais com uma quantidade finita de casas decimais. Mas como será que a gente faz com as dízimas periódicas? Bem, vai ser a mesma coisa. A gente vai comparar casa a casa. Vamos ver um exemplo. Da mesma forma, comparamos as casas decimais. Observe. Temos a mesma parte inteira, que é 0. Temos a mesma casa dos décimos, que é o algarismo 3. E a casa dos centésimos, nós temos algarismos diferentes. Assim, como 6 é maior que 3, nós temos que a dízima periódica 0,363636 é maior do que a dízima periódica 0,3333. Bom, a gente já viu como é que a gente trabalha com números com infinitas casas decimais. Mas e quando eles têm quantidades diferentes de casas decimais? Vamos ver um exemplo. Quando não mostramos as demais casas decimais, elas são nulas, ou seja, iguais a zero. Então, vamos comparar o número 3,3 com o número 3,3333, que é uma dízima periódica. Bom, vamos tentar repetir o que a gente tinha feito antes. Então, a casa inteira é igual. A casa dos décimos também. Porém, o número 3,3, ele não tem casa dos centésimos. Ou melhor, a casa dos centésimos é igual a zero. Assim, quando comparamos, temos que o 0 é menor que o 3. Então, o número 3,3 é menor do que a dízima periódica 3,333. Bom, agora vamos ver como é que a gente compara as frações. Vamos ver um exemplo. Vamos transformar a fração em número decimal e, em seguida, comparar. Bom, a gente já viu como a gente efetua essa divisão. Nesse caso, a gente precisa dividir o número 3 pelo número 11. E o resultado é 0,272727. E é esse número que a gente vai comparar com o 0,29. Mais uma vez, a casa dos inteiros é igual, a casa dos décimos também. Na casa dos centésimos, a gente tem que o 9 é maior do que o 7. Então, a fração 3/11 é menor do que o número decimal 0,29. Ordenação. Vamos escrever os números 1/3, 0,35 e 0,33725413 em ordem crescente. Nesse caso, tanto a casa dos inteiros quanto a casa dos décimos é igual nos três números. A gente tem 0,3. Então, a gente vai começar a nossa comparação olhando a casa dos centésimos. No primeiro número nós temos 3, no segundo número nós temos 5 e no terceiro número nós temos 3 novamente. Assim, como 5 é maior, o número 0,35 é o maior dos três números. Para comparar os dois restantes, a dízima periódica e o número irracional, nós vamos olhar para a casa dos centésimos. Bom, a casa dos centésimos da dízima periódica é 3 e do número irracional é 7. Então, essa dízima periódica é o menor dos números e o número 0,3372 é o número do meio. Para colocar esses números em ordem crescente, a gente começa pelo menor deles, que é a fração 1/3. Em seguida, antes do próximo, eu vou colocar o sinal de menor que. Assim, 1/3 é menor que 0,3372. E, finalmente, nós vamos representar o número 0,35, que é o maior deles. Bom, a gente colocou esses números em ordem crescente, ou seja, escreveu eles do menor para o maior. A gente pode também representar eles na reta numérica, e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Bom, a gente tem a nossa reta numérica, e o primeiro número que a gente vai representar é a fração 1/3, que é igual à dízima 0,3333. É legal a gente saber
que esse número não é 0,33. Ele, na verdade, vai estar um pouquinho mais à direita. Assim, a gente representa a fração 1/3. O próximo número, o 0,3372, ele vai estar ainda mais à direita. Então, a gente representa ele ali do lado. Bom, o número 0,35 já está lá na reta. Então, a gente vai representar o pontinho dele e pronto. Terminamos a representação na reta numérica. Pronto, a gente acabou de representar esses 3 números na reta numérica. Será que você consegue fazer também? Vou deixar um exercício para você. Vamos lá. Agora é com você. Escreva os números a seguir em ordem crescente e os represente na reta numérica. Nós temos 3 números. O primeiro, 0,294,294,294. O número decimal, 0,2 e a fração 2/9. Bom, vamos lembrar que para essa atividade, a primeira coisa que a gente faz é dividir a fração. A resposta dessa atividade vai estar no nosso portal. Fica ligado! Bem, a nossa aula de hoje está acabando por aqui. A gente precisa lembrar que a gente falou de comparação e ordenação de números. Agora, só na próxima aula. Tchau, tchau, um abraço!